Olá, boa noite. Oi, não é que vocês apareceram? Que maravilha. Consegui, antes tarde do que nunca, vou cumprir nosso combinado de fazer nossa última live do ano. Oi, papai. Vou contar um pedacinho da nossa história de ontem, eu ainda tô muito emocionada com isso que vivemos ontem. E vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre isso. Nada como encerrar o ano aqui de conteúdo para as pessoas, falando de um caso tão desafiador e tão importante como um casinho que tivemos ontem. E vamos lá, então. Se eu chorar também é com razão, né? Afinal, foi realmente uma coisa muito sobrenatural, assim. Eu falo que eu tenho muitas experiências sobrenaturais na minha profissão e ontem foi uma delas. E eu não posso deixar de agradecer por isso, por essa oportunidade, por ser um instrumento mesmo de ações que às vezes até eu duvido que eu sou capaz de fazer, sabe? Mas que as pessoas sempre vão se lembrar de uma forma positiva. Hoje também atrasei, vou pedir desculpa, eu evito atrasos, não gosto de atrasos, mas acontece. E hoje eu atrasei porque tivemos 2 primeiras consultas agora no final do dia. E primeiras consultas, para quem me conhece, sabe que dura aí 1 hora ou mais. E essas duraram mais de 1 hora cada uma. E independente da hora do dia, do quão cansada eu esteja, eu vou entregar o meu melhor para as pacientes que merecem, todo mundo merece o melhor cuidado possível. E foi por isso que eu atrasei hoje. Eu não posso deixar de agradecer às pacientes pela paciência, por serem realmente pacientes, por esperarem, entenderem tudo isso e que muitas delas se deslocam de outras cidades para vir até mim e nada mais justo do que eu retribuir isso dando o meu melhor. E a gente não tem tempo, né? A consulta dura quanto tempo for preciso para que eu conheça toda a história da paciente, para que a gente consiga estabelecer um diagnóstico, um vínculo, explicar tudo que tem que explicar, tirar todas as dúvidas que tem que tirar. E só assim eu só termino a consulta quando não tem dúvida nenhuma e quando tá todo mundo satisfeito e entendendo o que está acontecendo. Então, os atrasos acontecem por esse motivo. E vamos lá, então, começar a nossa live de hoje. Eu já vou pedir desculpa porque eu não consegui compilar direito as perguntas. Afinal, eu cheguei correndo e só comi uma banana para eu não desmaiar, porque a minha última refeição foi o almoço. E é isso, vamos lá então. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer aí no chat, pode fazer, tá bom? Que vamos tentar responder, afinal essa é a nossa última live do ano, mas ano que vem, que já é daqui a pouco, vamos começar com força total e não vamos desistir de fazer a diferença na vida das mulheres e das pessoas que precisam da gente. Bom, eu tenho uma pergunta de semana passada que eu vou começar falando dela e vou emendar aí um pouco falando dessas situações que eu acabei de dizer. E essa pergunta foi muito especial, eu demorei um tempo pensando sobre isso e cada vez que me perguntam isso eu tenho uma resposta nova para dar. Então, hoje a resposta vai ser muito especial e eu tô muito feliz por isso. Eu acho que, enfim, estou no caminho certo. E é o seguinte,
O que faz você ficar aqui na nossa terrinha, mudando histórias de mulheres, de famílias da nossa região, construindo desfechos, encantando nascimentos e recebendo vidas de forma tão leve e amorosa? Isso mexeu muito comigo, essa pergunta veio de uma pessoa muito especial e eu ainda estou muito emocionada hoje, então perdoem aí a emoção. E eu sou uma pessoa emocionada mesmo. E, na verdade, hoje eu tenho a resposta do que me faz ficar aqui, do que me fez vir pra cá. E essa resposta gira em torno do campo espiritual também. Então, eu tenho muitas experiências sobrenaturais na minha profissão e vir pra cá e permanecer aqui foi uma delas. E hoje eu sei que estar aqui me faz fazer a diferença na vida de muita gente, muita gente. E por mais que eu não consiga atender todo mundo, por mais que eu não consiga mudar o mundo inteiro, as pessoas que têm acesso a mim terão o melhor de mim, terão o melhor atendimento possível, terão acesso ao que há de mais atual na ciência, na obstetrícia, na ginecologia. E eu faço questão de dar o meu melhor. Quando a gente entra na medicina, a gente tem a ideia de que vai mudar o mundo, né? A gente quer ajudar as pessoas, a gente quer fazer diferença, a gente quer um monte de coisa. E esse desejo sempre esteve presente na minha vida. E muita gente termina a faculdade, vai fazer missões na África, vai para o Haiti, vai para fora do Brasil, né, fazer missões, e o que é louvável, obviamente, mas eu entendo que dentro do nosso país nós temos regiões que precisam muito de nós e que as pessoas não voltam, não vão para os interiores, não vão para regiões carentes que precisam de melhoria na saúde. E Ilhéus e região é uma dessas, tá? Então, a gente ainda precisa melhorar muito a assistência aqui da nossa região e fazer parte dessa mudança. O hospital que eu trabalho fez 3 anos agora e eu cheguei, o hospital tinha 3 meses de abertura e eu estou acompanhando essa mudança acontecer, estou vendo isso acontecer e estou fazendo parte dessa história. E isso não tem preço, não tem preço. E ver a diferença do que era quando eu cheguei, do que é hoje, me faz ter muita, mas muita vontade de continuar. E ter tantas histórias para contar e ter tantas experiências positivas e tantos desfechos lindos. Às vezes não tão bons quanto o que a gente espera, afinal o parto e a gestação são incertas, né? A gente não tem certeza do que vai acontecer, mas que o melhor que eu posso fazer, eu faço. E a depender de cada cenário, às vezes são cenários muito desafiadores realmente, afinal as pessoas não têm acesso a pré-natal. E o pré-natal é que vai dizer como vai ser o desfecho dessa gravidez, né? O parto é consequência do pré-natal. Então, como a gente não tem acesso a pré-natal de qualidade aqui, é muito precária a saúde no geral, a gente acaba tendo muitos desafios, né, na profissão, aí, no desenrolar das coisas, especialmente na maternidade, afinal, a maternidade é a linha de chegada, né? Então, muitas coisas poderiam ter sido evitadas lá atrás e às vezes a gente não consegue mais fazer o que a gente gostaria e que essa pessoa precisava ali na linha de chegada, que é o momento do parto, tá? Então, enfim, é muito, muito importante e gratificante para mim fazer parte de toda essa mudança, de ver as pessoas falando de como mudou, de como a maternidade é ótima, de como a assistência tá diferente, pessoas vindo de outras cidades para tanto consultar comigo quanto para ter o bebê no hospital que eu trabalho, e que há 2 anos e meio atrás não era assim, né? Então era muito mais difícil, eu sei o que eu passei.
E hoje eu fico pensando também, gente, mas por que eu continuei nisso, né? Eu não preciso, felizmente eu já tive vários convites para ir para vários lugares do Brasil e eu decidi ficar. E inclusive eu optei ficar aqui e não ir para minha cidade natal, por exemplo, onde está toda a minha família. Eu decidi sair da cidade onde está a família do meu marido, que a gente poderia estar lá para ter rede de apoio, e decidimos ficar aqui, afinal o nosso trabalho tem feito uma diferença muito importante na vida das pessoas e nada mais gratificante do que isso, do que ver esses bebês saudáveis, do que receber as mensagens de carinho. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem tão linda que eu vou compartilhar aqui com vocês depois que acabar essa live, agradecendo, falando que ela teve um pré-natal de alto risco comigo no SUS e ela já chegou tarde para mim, como sempre. As pacientes sempre chegam tarde, mas ainda assim conseguimos contornar uma pré-eclâmpsia grave, diabetes gestacional. Tivemos uma cesárea prematura com 8 meses, ela falou, mas enfim, foi mais de 34 semanas. E ela disse que a bebê tem 4 meses e agradeceu pela vida da filha dela e pela vida dela. E essas pessoas jamais vão se esquecer de tudo que a gente viveu e construiu e do quanto isso foi importante na vida delas. E essas pessoas não são mais uma, né? Não é mais uma pessoa, um bebê que morreu, ou uma mãe que não vai levar o seu bebê para casa, ou uma mãe que morreu também. Então as vidas importam e são extremamente importantes para mim. E levar todo esse carinho, toda essa mudança mesmo no meu currículo tá lá. Ninguém pode apagar o que eu fiz, né? E tudo que eu tenho ainda para construir e fazer, isso ninguém vai apagar, ninguém vai esquecer. E eu fico muito feliz por isso. Eu acho que é por isso que eu tô aqui, além de outras questões espirituais mesmo. E hoje eu entendo tudo que vem acontecendo e as iluminações que eu tenho para fazer o que eu faço. Hoje foi um dia muito legal, eu atendi 2 pessoas que... A primeira consulta, uma delas, a mãe da paciente olhou para mim e falou assim: você tem quanto tempo de formada? Essa é uma pergunta que eu sempre tenho que responder, afinal eu sou muito jovem mesmo, e as pessoas não estão acostumadas com isso. E muitas vezes o etarismo, né, faz com que as pessoas não acreditem na minha capacidade. Mas acaba que depois as coisas vão fluindo e a gente vai criando um cenário de confiança. Porque apesar da pouca idade, eu tenho muita experiência e muito estudo e eu não paro de estudar. Então, acho que aí que está o diferencial, né? Me manter estudando todos os dias. E a última consulta agora do dia, a paciente disse que Santa Luzia, que é uma cidade aqui próxima, que eu não faço a menor ideia de onde é, eu não conheço, mas que eu tenho muitas pacientes que são de lá. Ela falou: Santa Luzia te conhece inteira, todo mundo fala de você, então não há nada que pague isso. E essa pessoa veio para uma consulta comigo e esperou até 7 horas da noite para ser atendida. Tivemos uma consulta super importante, um diagnóstico e um tratamento de uma hipertensão crônica que não tinha sido diagnosticada e não estava sendo adequadamente tratada. Então, mais um desfecho que estamos começando a mudar a tempo, felizmente. E isso é extremamente importante, tá? Algumas pessoas perguntam por que eu não dou mais plantão, por que você não dá plantão noturno, por que você não fica mais na maternidade. Simples, porque primeiro que o plantão, gente, é muito desgastante, fisicamente, emocionalmente. Então,
não é fácil ficar 12 horas trabalhando e com muita responsabilidade. A responsabilidade, o peso da responsabilidade de cuidar da vida das pessoas é muito grande, especialmente para quem se importa com os desfechos. Uma coisa é eu entrar no hospital e falar, só me chama se der merda. Outra coisa é me importar verdadeiramente com cada pessoa que tá ali. E isso demanda muito de mim. Então, eu não consigo mais dar mais do que isso de plantão. Eu já fiz 92 horas de plantão por semana quando eu cheguei aqui, porque eu tinha medo de ir para casa e as pessoas morrerem. Mas hoje, felizmente, eu não preciso mais ter esse medo e a gente já conseguiu melhorar muito nossos índices. Precisamos melhorar ainda mais, claro, sempre tem o que melhorar e estamos sempre em busca disso. E hoje eu já tenho muito mais tranquilidade, eu preciso do pré-natal. O pré-natal para mim é fundamental. Depois que eu consegui perceber o funcionamento da saúde da mulher aqui na região e o quanto isso é negligenciado, quanto o pré-natal, o quanto a assistência básica, as consultas pré-concepcionais são negligenciadas, isso me fez perceber que eu poderia fazer muito mais diferença cuidando dessas mulheres nos 9 meses ou no tempo que elas me encontrarem do que eu estando lá no parto. E muitas vezes os partos realmente precisam de mim, mas na maioria das vezes a gente já tem pessoas saudáveis, né, indo parir. Por mais que tenham gestações de alto risco ou de muito alto risco, que eu tenho várias também, mas a gente estabilizando as comorbidades no pré-natal, a gente tem muito mais segurança para o parto. Então, esse é um ponto que me fez dar menos plantão. E ontem eu vou contar um pouquinho da experiência de ontem. As pessoas envolvidas estão aqui na live. E caso elas queiram falar alguma coisa, podem ficar à vontade. Não vou citar nomes e vou tentar ser o mais genérica possível para que não identifiquem. Mas se eles quiserem falar, fiquem à vontade. É um casal muito querido. E essa pessoa já teve uma perda gestacional com 23 semanas, uma gestação gemelar, e que não tinha características clássicas de insuficiência istmo-cervical. Temos várias comorbidades associadas também. Fizemos um acompanhamento pré-concepcional fantástico e uma gravidez que falaram que não seria possível. Ela engravidou de forma natural. Ai, gente, que coisa. E engravidou de forma natural, estamos fazendo um pré-natal de alto risco, com todos os exames necessários e em dia, e tudo que a gente pode fazer está em dia. E ontem eu acordei 4h30 da manhã para ir treinar, como sempre, e 4h50 eu recebo uma mensagem de Flavinha falando que teve um sangramento e falando que ia pra maternidade, que foi pouco, que tinha parado, mas que ia na maternidade. Falei, vai pra maternidade avaliar. Vai sim, é importante. Eu já sabia de todo o histórico dela e, sim, neste caso era extremamente importante ela ir pra maternidade com 20 semanas. E chegando lá, ela foi examinada, estava super bem, sem dor, sem nada. E ela falando, não, amiga, tô tranquila, não tô sentindo nada, o sangramento parou. Falei, ótimo. E fizeram um ultrassom e avaliaram que o colo do útero, o orifício interno do colo do útero estava abrindo. E a bolsa amniótica estava entrando para dentro do colo. E eu falei, calma, eu estou chegando, vou pro ambulatório e passo aí pra ver o que tá acontecendo. O marido dela me mandou uma mensagem e ele é leigo, né? Então eu falei, não, eu vou aí, tô chegando pro ambulatório, pro pré-natal de alto risco e a gente vai ver o que tá acontecendo e a gente discute, tá tudo certo.
discuti com os colegas. Fui chegando, eles estavam na portaria, ela, o marido, a família, todo mundo brincando, rindo, sentindo nada. E abracei, cumprimentei, fui lá discutir o caso com a equipe. E meu colega que fez o ultrassom falou que o colo estava afinando, mas que ainda tinha colo do útero e que a bolsa estava entrando no colo. Quando eu vi a imagem do ultrassom, eu falei, não, a gente vai fazer uma cerclagem agora. E eu não estava no plantão. Chamei o casal para conversar, falei sobre os riscos, falei sobre o risco de romper a bolsa no procedimento, mas que essa era a chance que a gente tinha de fazer essa cerclagem nesse momento. A cerclagem, a gente dá um ponto no colo do útero com agulha mesmo e fio, para evitar com que esse colo terminasse de abrir e esse bebê nascesse numa prematuridade extrema. E, enfim, o casal concordou com o procedimento, falamos que seria realmente um procedimento de alto risco, mas que era a chance que a gente tinha. E o pessoal do plantão não tinha segurança de fazer o procedimento, eu falei, não, pode deixar que eu faço. Eu tinha vários pacientes do pré-natal de alto risco para atender, mas eu não poderia deixar de fazer isso. E algo me falava muito forte que era agora, que não podia esperar. Por mais que eles falaram que, não, tem colo ainda, não, vamos mandá-lo para a enfermaria. Eu falei, não, a gente vai fazer isso agora. Agora, não quero saber. E foi me dando uma inquietação tão grande que eu falei, gente, tem alguma coisa que eu não tô sabendo o que é. E eu sei que eu preciso fazer isso agora. E, enfim, eu agilizei tudo, passei na frente das outras pacientes que não tinham tanta emergência. E no ultrassom tinha colo do útero ainda. Eu sei que depois que a gente fez a anestesia, que eu passei o espéculo na vagina, a bolsa já estava na vagina. A bolsa do bebê. E na hora eu pensei, ainda bem que eu ouvi minha intuição e que eu decidi fazer isso agora. Ela já estava anestesiada e sedada, então não conseguia entender o que estava acontecendo. E essa cerclagem na literatura chama cerclagem heróica, porque é a chance que a gente dá para essa gravidez seguir adiante, é a chance que a gente dá para esse bebê sobreviver. E eu não gosto muito desse nome heróica, né? Porque parece que a gente está acima das outras coisas que a gente não tem controle. E eu prefiro chamar de cerclagem de emergência. E acaba que eu consegui fazer a cerclagem, deu certo, não rompeu a bolsa. E como a mamãe dele falou aqui em cima, Samuel está no forninho. E isso foi muito forte, foi incrível, assim. Enfim, foi muito legal, a equipe colaborou muito, me ajudou no procedimento, por mais que eu estivesse muito angustiada e querendo muito que desse certo, concentrada. Esse procedimento foi muito forte, assim, pra mim, como eu disse, é muita responsabilidade. Mas deu certo. E Samuel tá no forninho. Então, o meu pedido aí profissional pro próximo ano é receber Samuel vivo e com saúde. Esse vai ser meu presente pro ano que vai iniciar agora. E agradecer mesmo por tudo, assim, por conseguir entender e conseguir ouvir as mulheres e conseguir dar valor, né, a tudo que isso envolve. E é isso, eu fiquei muito emocionada ontem, ainda tô, não tem como. E só agradecer mesmo. Bom, ainda sem palavras, eu demorei muito a conseguir processar tudo que aconteceu. E vamos aí, um dia de cada vez, cuidar de Samuel na barriguinha da mamãe dele, para receber ele aqui com a gente ano que vem.
E é isso. Eu tive algumas outras perguntas legais também para a gente responder nessa live de hoje, que vai ser um pouco mais curtinha pelo nosso atraso. Uma das coisas, gente, que eu gostaria muito de falar, papai falou, uma experiência sobrenatural. Sim, não tem explicação. Não tem explicação. Tudo que a gente viveu em poucas horas, tudo aconteceu assim e tudo se resolveu. E quando a gente fala sobre isso, né, eu vou falar a verdade. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu sempre fui muito cética, assim, eu não acreditava em muitas coisas. E essa experiência com a espiritualidade na minha vida só aconteceu depois que eu cheguei aqui em Ilhéus. Então, acho que isso justifica muita coisa. E hoje, eu não sei como eu passei tanto tempo sem conhecer a minha espiritualidade e o quanto isso me fez bem, e o quanto faz, e o quanto justifica muitas coisas. E me tornou uma pessoa ainda melhor, uma profissional ainda melhor. E eu sei que eu tenho muitas coisas ainda para evoluir, para melhorar, mas eu só tenho a agradecer por isso. E vamos lá, eu vou responder mais algumas outras perguntas. Eu não vou ler a pergunta porque eu não escrevi, mas eu lembro de algumas aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser fazer aí, pode fazer, tá? Que eu vou tentar responder algumas aqui hoje. Acho que alguém falou aqui alguma coisa, deixa eu ver. Eu gostaria de uma foto do seu painel. Qual? Esse daqui? Ou esse? Depois me fala qual aí no direct que eu te mando. Então tá. Uma das perguntas que eu recebi foi sobre o café na gravidez e no período periconcepcional. E a gente tem muitas coisas, né? Hoje eu falo que as informações acontecem, a gente é engolido pelas informações aí nas redes sociais e muito se fala sobre o café. E muito se culpa o café também, quando ele não tem muita culpa assim, tá? Então, a verdade é que a gente não tem muitas evidências sobre desfechos adversos na gravidez relacionados ao consumo do café. É claro que a gente sempre precisa pensar na linha do meio, em manter o equilíbrio, não é para exagerar. E a literatura fala que a dose que a gente pode considerar exagerada é acima de 300 miligramas por dia, que isso seria 3 xícaras de café. Então, menos de 3 xícaras de café a gente considera ok, tá? Não é para exagerar, usar a menor dose possível, né? Eu sei que hoje eu também sou dependente de café, ou seja, a vida adulta realmente chegou para mim, porque eu não conseguia nem sentir o cheiro. Hoje, praticamente, eu sobrevivo à base de café, então imagino o quanto deve fazer falta quando a gente retira tudo de uma vez. Então, não precisa de extremismo, de não pode café de jeito nenhum. A gente não vai exagerar, mas também não precisa retirar totalmente. E é importante lembrar que Coca-Cola, chocolate, chá preto, chá verde, tudo isso tem cafeína. E a gente precisa colocar tudo isso aí nesses menos de 300 miligramas por dia, ou seja, 100, 200 miligramas por dia. Uma xicrinha de café de manhã tá bom, né? Vamos evitar exagerar, não tomar uma garrafa de café nem mais do que 3 xícaras. O café descafeinado também tem uma pequena quantidade de cafeína, então a gente também não pode exagerar, tá? O ideal é a gente conseguir desmamar, e quem é viciado em café mesmo, tipo eu, assim, né? Conseguir desmamar o uso do café antes de engravidar para não sofrer tanto durante a gravidez, quando a gente restringir um pouco essa utilização, tá bom? Mas a gente não tem uma associação forte para falar que o café está relacionado a parto prematuro, baixo peso ao nascer, síndromes hipertensivas, nada disso. Mas que não vamos exagerar em nada, tá certo?
É normal perder peso mesmo já estando com 3 meses? Gente, é o seguinte, a questão do ganho de peso na gravidez é um fator muito importante. E na primeira consulta de pré-natal, a gente precisa calcular o IMC dessa pessoa, o índice de massa corporal. E a gente tem valores que a gente consegue definir, né, desse IMC, e a partir de cada IMC a gente tem uma quantidade de peso que essa pessoa deve ganhar durante a gravidez. Pessoas que estão sobrepeso ou obesas, é muito comum quando a gente faz mudança dos hábitos de vida, melhora da alimentação, atividade física, acompanhamento nutricional, elas perderem um pouco de peso mesmo na gravidez, porque elas estão acima do esperado. A gente não quer que a pessoa emagreça absurdamente, mas é inevitável que com a mudança do estilo de vida essa pessoa acabe realmente perdendo uma quantidade de peso, e isso não faz mal para a gravidez. Outro ponto de perda de peso, que isso sim é um fator importante, é que no primeiro trimestre algumas pessoas desenvolvem hiperêmese gravídica, que são os vômitos incoercíveis que a gente não consegue melhorar com medicações via oral, e algumas delas precisam ser internadas para medicação venosa para a gente conseguir controlar os vômitos. E a pessoa que está vomitando demais, ela não consegue comer e acaba que algumas delas perdem muito peso, e isso é um fator que a gente se preocupa e precisa realmente melhorar, tá? Então, precisa acompanhar isso no pré-natal, avaliar direitinho o IMC, avaliar a causa da perda de peso. Se for por mudança de hábitos, maravilha, é isso que a gente quer. Mas se for por algum outro fator, a gente precisa avaliar a causa, tá? Beleza. Deixa eu ver uma outra perguntinha. Perguntaram também como é feito o rastreio de câncer de colo de útero. Uma pergunta maravilhosa. Inclusive, bom, ontem eu falei um pouco, né, sobre as infecções sexualmente transmissíveis aqui. E o rastreio do câncer de colo de útero não deve ser começado para mulheres com menos de 25 anos, mulheres imunocompetentes, que são a maioria, né? Não deve ser começado com menos de 25 anos, tá? Então, os protocolos, inclusive internacionais, isso não é coisa do Brasil. Muitas pessoas falam que no SUS tem que começar tarde porque precisa diminuir os custos. Não é por causa disso, tá? Se precisasse começar cedo, a gente começaria. Por que a gente não precisa começar o rastreio para câncer de colo de útero com menos de 25 anos? Porque a prevalência do HPV, que é um vírus sexualmente transmissível, é muito alta em mulheres jovens. E o nosso corpo, o nosso organismo é capaz de resolver as infecções pelo HPV quando a gente é muito jovem. Quando a idade vai avançando, a nossa capacidade de resolver essas infecções vai diminuindo, o metabolismo vai diminuindo e essa capacidade nossa de eliminar o vírus também vai diminuindo. Por isso que a partir dos 25 anos a gente precisa iniciar o rastreio, que hoje o rastreio recomendado é com o PCR para o HPV e não com a citologia. E é o PCR para o HPV único, a gente não associa a citologia, não tem indicação de fazer o coteste, que são esses dois testes associados. Então, a gente faz o PCR para o HPV. Se ele vier negativo para os HPVs de alto risco para câncer, a gente só vai repetir esse mesmo PCR daqui 5 anos. Se ele vier positivo para o HPV 16 ou 18, que são os mais oncogênicos, a gente já vai para a colposcopia. E se ele vier positivo para outros subtipos oncogênicos, aí sim a gente pede uma citologia também para avaliar se esse HPV já está causando lesão no colo, e se tiver a gente vai para a colposcopia para fazer uma biópsia e planejar o tratamento, tá? Então é extremamente importante a gente entender que esse é um exame de rastreio, né? O PCR para o HPV
é um exame de rastreio populacional para o câncer de colo de útero que continua matando mulheres jovens, e isso é inadmissível. Afinal, a gente tem várias formas de proteger, temos a vacina, temos o uso do preservativo, temos as rotinas, né, de prevenção, de rastreio, que infelizmente não são feitas de forma adequada. A gente imagina que tem que fazer, né, ir no ginecologista de 6 em 6 meses todo ano e fazer um preventivo que na maioria das vezes é super mal feito, infelizmente, e que as pessoas fazem uma colposcopia também muito mal feita, não fazem a biópsia, não dão seguimento, então acaba que as mulheres continuam morrendo de câncer de colo de útero, e isso é simplesmente inadmissível. Hoje mesmo eu fiz 2 colposcopias e 2 biópsias para pessoas com HPV de alto grau, com alto risco para câncer. E vamos aguardar a biópsia para a gente planejar o tratamento. Então, a colposcopia ela não deve ser feita em toda a consulta ginecológica e nem o preventivo. Então, é muito importante a gente entender isso, tá? A consulta ginecológica de rotina, que nem é tão necessária assim, tá? Ela serve pra gente pedir exames para infecções sexualmente transmissíveis, rastrear, né, infecções sexualmente transmissíveis que a gente precisa fazer anualmente para pessoas que são sexualmente ativas. Então, isso sim a gente precisa fazer. Rastrear outras comorbidades como obesidade, hipertensão, diabetes, que são as condições que mais matam pessoas no nosso país, né? E avaliar a necessidade de algum exame ginecológico complementar. Não quer dizer que vai em toda consulta ginecológica, que toda consulta tem que fazer preventivo. Ir ao ginecologista não está associado necessariamente a colher preventivo. Então, é extremamente importante isso. E muito menos fazer ultrassom de corpo inteiro. Ultrassom de tireoide, abdômen total, endovaginal, não tem indicação de ser feito todo ano para pessoas assintomáticas. Não existe isso, tá? Não existe rastreio de tireoide de mama com ultrassom todo ano. Então, assim, não é assim que faz, tá, gente? Infelizmente, a gente vê muito isso, né? Pessoas que fazem ultrassom de mamas todo ano, não tem justificativa para pessoas assintomáticas. E isso não é rastreio para câncer. Rastreio para câncer de mama é mamografia, não é ultrassom de mamas. Então, bora parar com isso, né? Vamos incentivar as pessoas a usar esse dinheiro que elas estão gastando com essa ruma de exames, se matriculando na academia, pagando uma nutricionista boa, comendo bem, né? Porque comer bem é caro. Não vou falar que é barato, é caro, tá? Mas comer besteira também é caro. Então, infelizmente, hoje comer tá caro mesmo. A gente só precisa fazer boas escolhas e faz a diferença na vida dessas pessoas, muito mais do que ultrassom do corpo inteiro e preventivo todo ano, tá? Doutora, estou com 39 semanas. Desde o dia que descobri a gravidez, minha pressão vem oscilando de 14/8 e desce para 12/13. Iniciei tomando o medicamento até as 36 semanas, mas desde ontem venho sentindo dores de cabeça. O medicamento era até as 36 semanas. Que medicamento? Será que era o AS, que geralmente algumas pessoas suspendem com 36 semanas? Mas assim, hipertensão se começou na primeira consulta de pré-natal. É uma hipertensão crônica, né, que não foi diagnosticada antes dessa gravidez. Já tá na hora desse bebê nascer. Você precisa procurar a maternidade de referência urgente, tá? Hipertensão na gravidez, a gente não espera o bebê nascer a hora que ele quer. E hipertensão crônica, quando ela tá super bem controlada, com exames normais, ultrassom com Doppler normal, bebê crescendo bem, líquido normal, a gente pode levar até 39 semanas, no máximo. Mas dor de cabeça, pressão alta, esse bebê tem que estar no colinho da mãe dele, hein? Procure a maternidade mais próxima, sua maternidade de referência, leve todos os seus exames.
e é importante receber uma avaliação, tá? Teve uma pessoa que me perguntou se eu toparia, se eu tivesse no Espírito Santo, se eu toparia ter disponibilidade para parto particular. Para quem não sabe, eu me formei no Espírito Santo e tenho muito carinho por esse estado. Eu aprendi demais lá, eu amava o Espírito Santo. Inclusive, se Ilhéus não tivesse aparecido na minha vida, eu teria voltado para o Espírito Santo. Eu não teria voltado para minha cidade natal, teria ido para lá, mas apareceu Ilhéus na minha vida e eu mudei a rota. Então, vim parar na Bahia. E, gente, parto particular. O que eu penso hoje? A gente conversa muito sobre isso nos grupos de obstetras e eu sou da opinião de que disponibilidade para parto normal, para uma pessoa sozinha, por exemplo, eu me disponibilizo para estar no seu parto, para a maioria das minhas pacientes do pré-natal, isso é humanamente impossível. Por isso que hoje tem pouquíssimos obstetras que querem ser obstetras, que querem acompanhar parto normal. E isso é uma coisa exclusiva do Brasil. Em nenhum outro país do mundo acontece isso. Ah, porque o meu parto é com o meu médico. Não existe o meu médico, tá? Existe a minha midwife, por exemplo, minha parteira, minha obstetriz, né, que é a pessoa que geralmente acompanha a gestação desta mulher nos outros países do mundo. Mas não existe o meu médico e geralmente as midwives também trabalham em equipe. É muito difícil pra gente, desafiador a gente se disponibilizar o tempo inteiro para várias pessoas, para várias famílias. E isso é adoecedor, tá? Então, para a gente humanizar o nascimento, para a gente humanizar a nossa assistência e para que a gente tenha experiências positivas no parto, a gente não pode condicionar o parto ao médico e à equipe. Afinal, se o médico estiver exausto, cansado e cheio de gente para parir, agenda cheia no consultório, ele não vai prestar uma boa assistência. Então, hoje, atualmente, eu não confio e não acredito nesse cenário de 1 para 1, né, do seu médico, assim. Então, eu trabalho muito isso com as minhas pacientes no consultório também, para desvincular o parto delas da minha imagem. Não existe isso, não sou eu que vou parir. Quando for a minha vez de parir, aí sim, só vai depender de mim. Mas, enquanto eu não parir ainda, o parto das pacientes não dependem única e exclusivamente de mim e do médico. E a gente tem que... Eu não tenho essa visão. Afinal, eu sempre falo isso com as pacientes. Olha, pense bem. Vai que é meu aniversário de casamento. Eu queria muito viajar, mas aí você entra em trabalho de parto prematuro e eu tenho que cancelar minha viagem para acompanhar o seu parto. Você acha mesmo que eu estaria feliz lá? Não, não estaria. A gente não pode ser hipócrita de falar que estaria feliz tendo que cancelar uma viagem esperada, que a gente trabalha o ano inteiro, planeja para fazer e não ir. Quantos colegas eu tenho que não foram no aniversário dos próprios filhos ou tiveram que sair de eventos importantes para elas porque uma paciente entrou em trabalho de parto ou alguma intercorrência aconteceu. E isso reverbera para sempre, para sempre. E não adianta a gente falar que não vai se sentir culpado. Vai se sentir culpado porque você não tá no aniversário do seu filho. Você vai se sentir culpado porque seu filho cresceu sem você, que você tava cuidando do filho dos outros, do parto dos outros e foi ausente na sua própria casa. Eu tenho uma colega de ensino médio que a mãe dela é obstetra. E ela falava que ela jamais queria ser médica, que ela odiava, que ela nunca ia ser obstetra e que ela nunca ia ser médica porque ela não cresceu com a mãe dela. E isso é uma realidade muito cruel. Então, para a gente humanizar o nosso atendimento, a gente precisa se humanizar primeiro. A pessoa vai parir comigo ou semigo. Esse bebê vai ter que nascer de alguma forma. Então,
Eu não sou insubstituível no parto da pessoa, mas na minha casa eu sou insubstituível. Então, as pessoas precisam entender que a minha prioridade sou eu e a minha família. Depois vem o meu trabalho. E eu não sou o meu trabalho, eu sou uma pessoa cheia de sentimentos, cheia de sonhos, cheia de desejos, que tem uma família que precisa de mim, que eu preciso deles, e que eu não posso colocar isso em segundo lugar e colocar o trabalho em primeiro lugar, porque assim eu vou ser uma pessoa infeliz e vou trabalhar infeliz e não vou prestar uma boa assistência. E quantas pessoas eu conheço que quiseram acelerar o parto ou indicaram uma cesárea porque tinha que ir para não sei o que, ou sei lá, tinha algum compromisso importante. Eu não julgo, porque as pessoas atrelam, né, muito o parto ao obstetra, e o obstetra também se bota nessa imagem de salvador da pátria e faz com que esse cenário se perpetue. Mas isso é o início da derrocada da assistência obstétrica de qualidade. Então, o cenário que eu acredito é um trabalho em equipe. Escala, né, se a gente... Hoje, as equipes que dão certo no Brasil são equipes de profissionais que trabalham falando a mesma língua, da mesma forma, e que as pacientes do pré-natal, elas passam com todos os médicos da equipe, com todas as enfermeiras da equipe, e no dia que ela entrar em trabalho de parto, é a pessoa da equipe particular que está de plantão no dia que vai assistir. Deu o plantão da pessoa, ela troca e vai o outro médico da equipe, a outra enfermeira da equipe. Afinal, o parto pode demorar dias, a indução pode demorar dias. E se a gente está cansado, a gente vai tomar condutas baseadas no nosso cansaço. Muitas vezes a gente vai indicar procedimentos ou desindicar de uma forma não tão segura, porque nós somos humanos, né? E enfim, e isso não é o certo. Então, eu não acredito nessa forma de acompanhamento. Aqui onde eu moro não tem maternidade particular, mas ainda, quando tiver, não sei quando vai ter, a forma que a gente vai trabalhar, que a gente pensa em trabalhar é dessa forma, um trabalho em equipe, para que a gente também tenha oportunidade de viver, né? Isso é importantíssimo, porque a nossa vida também é importante. E eu trago muito isso para as pessoas, para as pacientes. Às vezes as pessoas, quando me chamam de senhora doutora, né? Nossa, doutora, senhora não sei o que lá. Distancia muito, né? Eu sou uma pessoa como qualquer pessoa que está sentada na minha frente, confiando no meu trabalho. E é importante saber que eu também preciso comer, também adoeço, também vou ao banheiro, também passo mal. Esses dias eu tive dor de barriga no meio de uma consulta e outra lá. Eu dei, graças a Deus, que a paciente faltou. Então, acontece com todo mundo, né? Ontem, por exemplo, que eu tive esse procedimento que demorou quase a manhã toda. Eu tinha 7 pacientes no pré-natal de alto risco para atender. E, teoricamente, eu teria que atender até meio-dia, mas eu cheguei pro ambulatório, já era 11h30 da manhã, e eu só pensava assim, eu preciso conseguir atender todo mundo, porque essas mulheres saíram da casa delas para vir até aqui, muitas delas viajaram horas e horas para estar aqui na minha frente hoje, e eu não posso cancelar esse ambulatório, porque vem festa, vem, né, um monte de coisa aí, que eu não sei quando vai ter vaga de novo. Então, deu tudo certo. Eu sou guiada mesmo e tudo fluiu, tudo deu certo, tudo que eu precisava cumprir, eu cumpri. E é isso, tá? Então, eu não acredito nesse formato de acompanhamento. Então, muitas vezes as pessoas chegam no consultório e falam, você vai fazer o meu parto, né? Na primeira consulta de pré-natal a gente já explica sobre isso. Não, é primeiro que eu não faço parto, quando for o meu eu vou fazer, né? Mas o das outras pessoas eu acompanho e presto assistência. Quem faz o parto é a mulher que tá parindo, eu tô lá para acompanhar. E garantir a segurança, obviamente. Mas não trabalho em formato de disponibilidade. Isso é muito cruel e a gente precisa repensar muito bem
isso que a gente está fazendo, e é por causa disso que a obstetrícia no Brasil está morrendo, e a tendência é drástica. Mas não vou desistir, vou seguir o meu caminho, no que eu acredito, e fazendo e praticando mesmo tudo aquilo que eu acredito. Eu acho importantíssimo isso, né? Não adianta eu falar para vocês que isso ou aquilo é bom e não fazer o que eu falo, porque isso é hipocrisia, né? Uma estudante de medicina me perguntou se quando eu estiver grávida, se eu vou querer ter parto normal ou cesárea. Eu achei engraçada a pergunta quando ela fez. Eu fiquei assim... mas eu respondi, falei, lógico que eu vou querer um parto normal, né? E eu acredito no que eu prego, eu acredito no que eu faço, eu acredito no meu corpo, eu acredito no corpo das mulheres. Eu não tenho problema em ter cesárea. Se eu precisar de uma cesárea, eu vou feliz e tranquila. Mas eu quero confiar no meu corpo e eu quero parir. E ela ficou assim, chocada. E ela falou, nossa, você é a primeira obstetra que eu conheço que fala que quer ter parto normal. Eu falo, mas gente, é muita hipocrisia da pessoa querer que as outras tenham, né? Às vezes as pessoas nem querem, enfim, por vários motivos. E ela mesma, para ela não, mas para as outras pessoas sim. Por que será, né? Então a gente precisa entender aí todos esses aspectos sociais que o parto está envolvido. Assim que meu bebê veio, você estava lá do ladinho. Ó, que legal. E é isso. Só para finalizar, eu tive uma outra, não foi uma pergunta, mas foi uma pessoa que falou no plantão, nesse último plantão, a gente teve um parto normal depois de 2 cesáreas. A paciente tinha tido 2 cesáreas prévias, chegou em trabalho de parto espontâneo. Não era minha paciente do pré-natal, tá, gente? Eu não conhecia a paciente, ela veio de outra cidade. Era uma pessoa que já tinham falado pra ela que ela tinha que ter cesárea, porque os outros 2 partos foram cesárea, e ela queria fazer laqueadura. Então, ela já chegou achando que ela realmente tinha que ter cesárea, mas ela chegou em trabalho de parto ativo. E a colega do plantão anterior conversou com ela, e ela aceitou seguir o parto normal e evoluiu super rápido, foi super tranquilo e nasceu o bebê de parto normal, natural, depois de 2 cesáreas prévias. E isso é um feito incrível aqui para a região. Em outros lugares do Brasil e do mundo, isso já acontece há muito tempo, mas aqui onde eu moro, isso é assim, realmente uma grandíssima mudança no cenário obstétrico. E foi um parto lindo, super emocionante, super legal. Nasceu um bebezão de 3,910 kg, sem laceração. E o bebê foi direto para o contato pele a pele. Ela estava acompanhada da avó, que já tinha parido 5 filhos. Então, por mais que ela já tivesse parido, ela escutou, né, muitas pessoas falando que tinha que ser cesárea, porque a paciente já tinha tido outras 2 cesáreas, e ela perguntava, mas tá tudo bem mesmo? Será que não tem que ser cesárea? Não tá demorando demais? E a gente conversando com ela, não, tá tudo bem, o coraçãozinho tá batendo bem, tá tudo certo. E foi muito, muito legal. Tivemos um ponto de inflexão nesse trabalho de parto dessa paciente que, enquanto a gente não tinha um leito privativo para ela no hospital, que estava muito cheio no dia, ela estava com uma sensação de dor muito importante. Ela falava muito que estava doendo demais, ela gritava muito, e isso as pessoas assustam um pouco, né? E eu falava, gente, a gente precisa dar métodos não farmacológicos de alívio da dor para essa mulher. Vocês vão ver a diferença que isso vai fazer. Quando essa pessoa foi encaminhada para um quarto com penumbra, com acesso ao chuveiro, com a acompanhante dela do lado, silêncio,
ela se sentiu acolhida e simplesmente o bebê nasceu tipo, muito rápido. E ela parou de gritar desesperadamente de dor. Então, quando as pessoas estão gritando de dor e pedindo ajuda, elas não querem uma cesárea, elas querem ser acolhidas e se sentirem seguras no processo do parto delas. E foi muito legal ver isso acontecendo. A aluna que estava comigo estudando de medicina, ela arrepiava. E ela falava, meu Deus, que coisa maravilhosa. Porque é isso, a gente vê a fisiologia acontecendo. E foi super tranquilo, o bebê nasceu super devagarzinho. Chorou ao nascer, foi pro contato pele a pele. E o mais legal de tudo é que ela também recebeu a laqueadura que ela queria no pós-parto imediato, né? A gente fez a laqueadura periumbilical, faz um cortezinho no umbigo muito pequeno, tira as trompas e pronto, sem abrir o útero, sem hemorragia. E foi muito legal isso também. E essa pessoa mandou uma mensagem aí no direct falando que ficou surpresa com um parto normal depois de 2 cesáreas aqui em Ilhéus. Afinal, isso jamais foi visto antes aqui. Então, eu sou muito feliz por fazer parte dessa mudança. E a paciente ficou muito feliz com o parto dela, ficou super radiante e satisfeita. E bebezinho no colo, mamando, bebezão, né? Quase 4 quilos. E sem laceração, para as pessoas que ficam falando que o períneo das mulheres vai explodir, que o útero vai explodir, que não sei o quê. Então, isso é tudo mentira. A gente que não tem coragem de falar a verdade para as mulheres e de acompanhar as mulheres da forma que elas merecem. Então, quando a gente assume o nosso papel de cuidador e o papel de garantir a segurança deste cenário, as coisas acontecem como devem acontecer. E a natureza é muito sábia, né? E a gente é um grãozinho de areia nesse mundão todo. E nós que somos profissionais da saúde não somos detentores de todo o saber. Então a gente tem que ter humildade para respeitar os processos da natureza. E eles acontecem independente da gente. Então, muito feliz em fazer parte disso. Olha, que legal, bacana demais, sou de BH, acabei de especializar em obstetrícia, enfermeira obstetra. Seja muito bem-vinda ao nosso mundo, precisamos de você. Precisamos de enfermeiras obstetras também apaixonadas pelo processo do parto e nascimento. Precisamos de médicos obstetras, de médicas obstetras generalistas e pessoas que lidam com a obstetrícia no geral, apaixonadas pela obstetrícia. Porque é muito triste também a gente estar com uma paciente que está com dor e precisa de apoio, precisa de auxílio para lidar com essa dor de uma forma melhor, de uma forma segura. E a gente tem uma equipe que não confia no processo do parto e fica achando que aquilo ali é uma tortura, que é um sofrimento, e não chega perto da paciente, não fala uma palavra acolhedora, não procura dar para essa paciente um conforto, um ambiente mais privativo, não apaga a luz, não fecha a porta, fala gritando. Então, assim, é muito triste quando a gente vê colegas fazendo isso. E enfim, quando a gente tem uma equipe que realmente acredita no que ela trabalha, no que ela se propôs a fazer, porque ninguém é obrigado a estar ali. Se a pessoa não acredita no parto, se ela, enfim, ela pode trabalhar no centro cirúrgico, por exemplo, que ela só vai ver cesárea, né? Então é muito mais fácil, muito melhor para ela. Então a pessoa que se submete a fazer enfermagem obstétrica e não acredita no parto, isso é muito triste, assim, é um dos principais desafios. E é isso, né? O principal desafio do meu trabalho não é fazer a minha parte, isso é a parte mais fácil de todas e mais gostosa, é fazer a parte dos outros, desfazer o terrorismo que as pessoas fazem com as mulheres e especialmente lidar com colegas que, enfim, às vezes não tem ali um tato, né, com a paciente ou não acreditam no que eles mesmos pregam.
Então, essa é a parte mais difícil, mais desafiadora, mas tem surtido ótimos resultados e vou seguir, tá? Eu agradeço muito pela presença de vocês aqui comigo, pela confiança, por toda a troca que a gente tem feito aqui nas redes sociais e tem surtido ótimos efeitos. E sempre lembrar do nosso propósito, que é pelo bem das pessoas. Aqui a gente não traz informações que não sejam baseadas em evidências, aqui a gente não tem uma postura preconceituosa com nenhum tipo de pessoa. Então, o meu papel aqui no Instagram é justamente levar para vocês a forma que eu acredito, a minha forma de viver, de ver o mundo. E muitas pessoas às vezes se surpreendem, né? E eu estava conversando recentemente com uma grande amiga minha que é bom demais a gente colher os frutos do que a gente plantou lá atrás, né? Que demora mesmo, né? A gente que veio de baixo mesmo e não precisa puxar o tapete de ninguém, que não faz maldade com as pessoas, que não fica se metendo com coisa errada, com joguinho, com nada disso, com aposta, e tá construindo tudo e essa trajetória maravilhosa e com ótimos frutos. Isso é impagável. E eu sou feliz demais, muito grata por tudo. Até chegar tarde em casa exausta, eu sonhei com esse dia. Então, eu só tenho a agradecer pelos meus sonhos todos estarem se concretizando e por ser lembrada por vocês, pelas pacientes, pelos colegas, de uma forma positiva. E é isso, vamos seguir melhorando e que o próximo ano a gente tenha muito mais coisa legal aqui. E mandem sugestões, tá? Vamos sempre estar conversando e discutindo aí, trazendo para vocês informações que são importantes. E para os profissionais, novamente, vamos calçar a sandalinha da humildade e nos colocar no lugar de seres humanos também. Nós não somos detentores de todo saber e a gente também não dá conta de tudo e nós somos seres humanos. E nós precisamos nos humanizar primeiro para depois a gente conseguir prestar uma assistência de qualidade para as pessoas. Certo? Boa noite, muito obrigada pela companhia, ótimas festas para vocês, juízo, se cuidem. Vou continuar por aqui nos stories e é isso, tá bom? Beijo, boa noite e até mais.